Boa noite, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é realizado pelo Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, o GEL, do Centro Espírita Luz e Verdade. O CELV está localizado à Rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande, do Rio de Janeiro. Hoje, como falamos lá no nosso grupo de estudos do WhatsApp, a gente vai estar recebendo aqui a presença do nosso amigo Sidney Ferreira, que esteve com vocês no Livro dos Espíritos, vai estar aí ajudando a gente, do grupo do ESE, e matando a saudade um pouquinho de vocês também. Hoje, então, estaremos entrando no capítulo 17, Sede Perfeito, e aí, para darmos início ao nosso estudo de hoje, a gente vai estar colocando uma música de Alexandre Paredes, ele, para harmonizar o nosso estudo, e logo depois eu farei a prece inicial. Então vamos lá. Deus, de infinito amor e misericórdia, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de podermos estar aqui reunidos, dedicando um pouquinho do nosso tempo a estudar a sua doutrina, os seus ensinamentos. Esperando, Pai, sempre podermos ser merecedores de evoluir um pouquinho mais, nos ajudar na nossa evolução e também ajudarmos aqueles irmãos que encontramos na nossa caminhada. Esperamos justamente isso, sermos merecedores de termos a oportunidade de contribuir com a obra divina. Que a espiritualidade amiga nos ajude, nos intua no estudo de hoje, agradecendo desde já a presença do nosso amigo Sidney Ferreira, e que nosso espírito possa trazer muitas, nos abrir os nossos pensamentos, nossa maneira de encarar a vida, que possamos, com isso, termos olhos de ver, ouvidos de ouvir, trabalhar em nós mesmos as dificuldades que nos impedem na nossa evolução. Muito obrigado, Senhor, tudo que assim seja, graças a Deus. Bem, então, já passando a bola aí para o nosso amigo, fique à vontade, tá? Por favor. Olá, meus amigos, tudo bem? Olha, primeiramente eu queria agradecer muito a Lênia, ao Adriano, a Ju, pelo convite, Na verdade, toda segunda-feira eu estou na sala do lado, Que a gente, toda segunda-feira a gente tem os 5 estudos, Como vocês sabem, um de cada obra, e eu estou lá no Livro dos Espíritos, e assim, com a Bruna e com o Valmir, e é uma alegria poder estar aqui com vocês, Muitos dos amigos e amigas que estão aqui no estudo são pessoas que estavam conosco no Livro dos Espíritos no ano passado, então é uma alegria muito grande, ainda mais por nós termos recebido aí a incumbência de abordar assuntos que são tão relevantes e que, assim, se seguidos ao pé da letra, são o norte para nos transformar e transformar a humanidade naquilo que nós todos no íntimo desejamos, Que é esse capítulo do Sede Perfeitos, e que são esses temas que nós vamos abordar no nosso estudo de hoje. Então, assim, como eu falei
com a Lene e com o Adriano e com a Ju, a ideia, assim, seja dinâmico, vocês fiquem à vontade para fazer comentários, né, perguntas. Na medida do possível, a gente vai puxando, vai comentando, tá? Então, para a gente começar, nós vamos na primeira parte, né? O estudo está dividido em 3 partes. São os caracteres da perfeição, os itens 1 e 2, né? O homem de bem, que é o item 3, e os bons espíritas, que é o item 4. Então, vamos começar abordando os caracteres da perfeição, que compõem lá o item 1 e 2 do Evangelho, nesse capítulo do Sede Perfeitos. E aí, a gente vai citar, nós não vamos ler o ponto todo, né? Mas nós vamos citar a passagem que dá abertura nesse tema dos caracteres da perfeição, que diz assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque, se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. E aí, para nós começarmos a entender essa passagem e tudo o que compõe esse entendimento, a gente primeiro precisa entender o seguinte: o que vem a ser perfeição? Né? Será que perfeição seria não cometer erros, não ter vícios, não ter paixões, ter apenas bons pensamentos, boas ações no dia a dia? Será que perfeição é só isso? Né? Será que é só isso? É isso. Né? Já respondendo a pergunta que eu levantei, é isso sim. Só que é isso e muito mais mesmo. Mas até que ponto nós devemos considerar a nossa perfeição, até onde ela pode ir, considerando que Jesus nos pede para sermos perfeitos como Deus nosso Pai, né? Se nós notarmos, na última frase da passagem, diz assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, será que é possível para nós sermos tão perfeitos quanto Deus? Será que é isso que Jesus realmente quis dizer? É possível nós chegarmos até esse ponto de evolução na nossa jornada? Né? Então, se nós tomarmos essa colocação ao pé da letra, né, Jesus está nos dando a entender de que nós podemos sim chegar a esse ponto. Só que se nós voltarmos lá atrás, quando estudamos os atributos da divindade, isso está lá na introdução do Livro dos Espíritos, mas nós encontramos isso também no Evangelho, que são os atributos de Deus nosso Pai. Nós sabemos que Deus nosso Pai, ele é eterno, imutável, soberanamente justo e bom, e ele é único. Né? Se ele é único, o que isso quer dizer? Que nós não podemos atingir o nível de perfeição de Deus. Mas até que ponto a gente consegue ir? E é aí que entra uma distinção entre as palavras relativa e absoluta. Né? Então, a perfeição absoluta, apenas Deus o é, ou a tem. Né? Então, nós não podemos, por uma questão de lógica, de raciocínio e de entendimento, chegar ao mesmo nível de perfeição de Deus, porque senão nós estaríamos nos equiparando a Deus e indo então de encontro aos atributos de Deus, né? Que é ele ser único. Então, a perfeição que nós podemos chegar é a perfeição relativa àquilo que Deus delega para os seus filhos como o entendimento do que vem a ser a perfeição. Ou seja, nós seguirmos em toda a nossa jornada até atingirmos os graus mais puros de evolução do espírito. Né? E aí, tentando entender melhor em que consiste essa perfeição, nós vamos, na colocação de Jesus, na própria passagem que nós lemos, em amarmos os nossos inimigos,
em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelo que nos perseguem e caluniam. Vejam que essa frase, ela reúne, obviamente, né, nós atingirmos a perfeição, compõe uma série de entendimentos sobre a vida, tanto no aspecto moral quanto intelectual, mas quando nós chegarmos ao ponto de amar os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam e orar pelos que nos perseguem e caluniam, nós já estaremos num ponto tal de evolução que nós ainda aqui nesse estágio na Terra ainda estamos muito longe, né? Outro dia a gente estava batendo um papo informal e fizemos um exercício, né? Muitas pessoas reclamam das pessoas que fazem maldade no mundo, daqueles que cometem crimes, daqueles que erram com a população de uma maneira geral, né? Tanto aqui no nosso país quanto em várias partes do mundo, a gente está tendo agora conflitos seríssimos lá no Afeganistão, né? E aqui, próximos a nós também, a todo momento, o nosso país está sempre passando por situações difíceis, mas quantas vezes nós nos lembramos de incluir nas nossas preces, no momento do nosso recolhimento, aquelas pessoas que nós tanto criticamos no dia a dia? E assim, essa pausa, ela foi proposital, porque na maior parte das vezes nós não fazemos isso. E com pouca chance de errar, a gente pode até usar a colocação quase nunca, porque nós não costumamos fazer esse tipo de coisa, né? Então, e nós precisaríamos fazer, porque a partir do momento que a gente se coloca numa posição de agir dessa forma, a gente está alcançando degraus muito mais altos de entendimento sobre o que realmente é a vida. Se nós pensarmos em Jesus no auge do seu sofrimento na cruz, passando por todo tipo de humilhação, de dor moral e de dor física que passou, no auge do sofrimento, ele vira e diz: Pai, perdoa-os, pois que não sabem o que fazem. E aí, se nós pensarmos em nós, nas nossas vidas, o quão distantes nós estamos desse entendimento. O quão distantes nós estamos de agir dessa forma. Então, é isso o que Jesus quer dizer quando diz: sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é. E tudo isso que nós estamos falando, esses conceitos relacionados à perfeição, eles estão ligados diretamente a nós colocarmos em prática a caridade na sua real essência. A caridade é a chave para a nossa evolução moral, porque a caridade sincera, ela leva junto, ela traz a reboque todas as outras virtudes junto com ela. Todas as outras virtudes, né? Se nós pensarmos na caridade, e eu sei que eu nem precisaria estar repetindo isso, porque eu sei que vocês já por muitas vezes devem ter citado, mas a caridade, conforme entendia Jesus, o verdadeiro sentido da caridade vai muito além de dar uma esmola, né? Você dá ajuda material, dá um teto, dá um alimento, dá uma roupa, isso é importante, com certeza, mas a verdadeira caridade é a moral. E aí, lá na questão 886, que eu tenho certeza que vocês, a Ju, a Lênia e o Adriano já devem ter citado, lá na questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? E aí os espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Ou seja, benevolência, indulgência e perdão. Essas três palavras não têm relação com o material, né? É claro que você ser bom pode compor também a ajuda material, mas na essência, a caridade real é a caridade moral. E ela engloba isso tudo. Então, quando Jesus diz amar os inimigos, né, muitas vezes essa passagem ela é mal compreendida. Mas quando Jesus diz amar os inimigos, Jesus não quer dizer que nós devemos amar um desafeto, um inimigo, uma pessoa de quem nós não gostamos, da mesma forma como a gente ama um filho. Não é isso que Jesus quis dizer. Mas quando ele diz que devemos amar os nossos inimigos, é que nós devemos praticar a caridade na sua real essência. Ou seja, é para com aquele inimigo eu ser benevolente, indulgente,
e saber perdoar, da mesma forma como eu aprecio que as pessoas o sejam comigo quando eu cometo um erro. Né? E aí nós vemos Kardec complementando que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, nós vamos vendo que os caracteres da perfeição, o que nós precisamos ser e desenvolver, e que nos direciona para chegarmos a esse nível de perfeição, que é o que Jesus nos direciona para ser, né? Chegarmos próximos a Jesus, nós chegaremos lá, né? Todos nós chegaremos lá. Uns mais rápido, mais devagar, com mais alegria, com mais dor e sofrimento, né? Todos nós chegaremos lá. E cabe a nós acelerar esse processo ou não. Está na nossa escolha. O livre-arbítrio é nosso, mas o livre-arbítrio, como nós sabemos, ele aciona a lei de causa e efeito. Então, o que eu faço hoje por minha escolha vai dar causa a uma consequência mais feliz ou mais infeliz, com mais alegrias ou mais sofrimentos, a depender da escolha que eu estou fazendo hoje. E escolhas nós fazemos o tempo todo. Né? Então, esse é um dos pilares do estudo da doutrina, é o livre-arbítrio, né? E a responsabilidade pelos nossos atos. Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente também, mas é isso. E nós fazemos escolhas, o nosso livre-arbítrio ele nos é garantido a todo momento, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós nos recolhemos. Nós fazemos escolhas o dia inteiro, desde as mais triviais, né? Como que roupa eu vou vestir, o que é que eu vou comer, que caminho que eu vou seguir para ir para o trabalho ou para a escola, ou seja, para onde for, até aquelas escolhas mais complexas, como casar, ter um filho, mudar de emprego, mudar de cidade, mudar de país, né? Pedir demissão, são coisas que afetam no maior grau a nossa vida. Vou resolver criar uma obra social, me vincular a algum trabalho, são coisas maiores, mas escolhas e causas e consequências. Né? E aí, se nós observarmos todos os vícios e defeitos existentes na humanidade, nós vamos ver que todos eles, de alguma forma, vão implicar em alterar o sentido da caridade. Resgatando alguns, pensando, né, em alguns obstáculos, e citando alguns tópicos lá do próprio Livro dos Espíritos, que nós já passamos, os Espíritos e Kardec vão nos citando. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o ser humano o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara um ponto mais elevado futuro. Outra coisa, o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Mais do egoísmo deriva o interesse pessoal. Então, nós vamos vendo que uma série dos vícios, paixões e imperfeições que fazem com que a gente vá caminhando ao contrário do que Jesus nos orienta e que compõem esses caracteres da perfeição. E isso se apresenta para nós a todo tempo. Né? Uma história interessante da gente citar, quem conhece a história, mas quem viu o filme de Divaldo Franco, tem uma determinada passagem em que ele e o seu amigo Nilson, que foi um amigo da vida toda dele, estavam descendo uma das ladeiras lá em Salvador, distribuindo alimento às pessoas de rua, às pessoas necessitadas. Né? E num determinado momento, quando eles dobram assim, próximo a uma estátua, uma escultura, enfim, tinha um homem sentado, um mendigo, né? Com uma cara fechada e tal, e aí eles dão o pão e o alimento, ou a bebida, não me lembro se era um café ou o que era, e aquele homem levantou de uma forma muito abrupta e jogou o líquido em Divaldo, né? Jogou aquele líquido todo nele, e aí na mesma hora Nilson pulou para cima do homem, falou, como é que você está fazendo? A gente está te trazendo uma ajuda e tal. E aí Divaldo na mesma hora segura o amigo Nilson e fala para ele, não faça isso. E aí vem a lição, é muito fácil nós sermos caridosos com os bonzinhos e os humildes.
a dificuldade maior e, consequentemente, o mérito está justamente em sermos caridosos com aquelas pessoas que são mais difíceis, né? Da mesma forma que nós apreciamos quando nos são conosco. Ou nós achamos que nós somos facinhos de lidar. Não somos, não. Não somos, não. Cada um tem uma penca de dificuldades e situações que carrega, e nós precisamos o tempo todo que os outros sejam caridosos conosco, né? Frente às nossas dificuldades. E por que nós nos achamos no direito de não ser com as dos outros, né? Então, nós sermos com aquela pessoa humildezinha, né? Você pegar um alimento e dar para uma pessoa humilde, isso tem validade? Tem, com certeza. Mas você saber se calar frente a alguém que te ofende, sem responder, sem retribuir o mal com o mal, ali vai estar o maior mérito, né? Porque você foi caridoso, enfrentou muitas vezes as suas dificuldades. Então é aí que tem o nosso maior mérito, né? E aí, nós, lembrando lá da questão 625, que também é uma das questões, talvez a mais conhecida do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quem é o espírito mais evoluído que já esteve pela Terra? E os espíritos respondem: Jesus, para nos servir de modelo e guia. Então, se nós nos espelharmos na vida de Jesus e procurarmos moldar as nossas atitudes, não é querer transformar de uma hora para outra, né? Então, assim, as nossas imperfeições são coisas que estão conosco há séculos, milênios. Nós somos hoje o resultado de todas as experiências que vivenciamos desde que fomos criados por Deus. E nós seremos amanhã o resultado das experiências de ontem somadas com o que a gente está fazendo agora. Então, como a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode e deve agir para nos melhorar, né? Em vários aspectos. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito impaciente, irritadiça, eu não vou, por exemplo, falar assim: eu não quero mais ser assim. E pum, vou passar. Não vai ser. Vai ser os pequenos esforços de cada dia. Vai ser uma situação em que você vai se deparar amanhã, né? E você vai exercitar essa caridade, vai lutar contra aquele impulso. Eu gosto de usar exemplos muito atuais. Olha, daqui a 1 hora o nosso estudo vai acabar. Quando o nosso estudo acabar, a gente vai voltar para os nossos afazeres e, entre eles, muitos de nós vai pegar o telefone e vai entrar nas redes sociais. Vai entrar no Facebook, no Instagram, no Twitter, no WhatsApp e vai ver uma série de notícias. E aí, naquela hora que o dedo coçar, para nós respondermos determinados comentários com certas maledicências, né? Ou pegando uma maledicência e aumentando mais ainda, compartilhando. Na hora que o dedinho coçar para fazer isso, pensa: o que eu estou fazendo está certo? Eu estou sendo caridoso com o outro? Ah, mas o que o outro fez está errado. Faça uma prece por ele. E aí assim, eu digo para vocês: ah, mas isso que você está falando é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas também não é impossível. E é o exercício de cada dia. Então, ao invés de você propagar o negativismo, procura fazer o contrário. Pegue uma mensagem positiva e posta, né? Posta uma mensagem positiva, né? E isso ajuda as pessoas, porque a nossa palavra, o nosso pensamento, a nossa ação ecoa muito mais do que a gente imagina. Muito mais do que a gente imagina, né? Então é isso tudo que compõe os caracteres da perfeição, né? Como Jesus diz. Haroldo Dutra fala para nós que promover a reforma íntima em nós é como consertar um avião em pleno voo. Quando o avião está voando, a gente não consegue parar o avião para poder consertar. A gente tem que ir consertando. E é como a gente está aqui. A gente está no voo, a gente está voando, né? E a gente pode ir se consertando, porque isso aconteceu com todos. Jesus está lá na posição dele. Os diversos espíritos evoluídos, os nossos guias, já passaram pelo que nós estamos passando agora, né? E existem muitos outros em condição inferiores a nós, onde nós já estivemos naquele lugar, né? Se hoje não estamos, graças a Deus e aos nossos esforços, e vamos continuar nos melhorando,
né? Haroldo fala também, e é uma passagem muito interessante, quando ele diz que Jesus poderia ter solicitado que 12 espíritos muito evoluídos encarnassem para serem seus apóstolos, né? E aí ele poderia também ter enviado milhares de outros espíritos evoluídos para encarnar na Galileia naquela época. A missão deles seria mais fácil, mas as pessoas daquela época, e muitos nós, né, naquela época, não nos identificaríamos em meio a tantos espíritos evoluídos. Então, tinham que ser pessoas simples, que buscaram a transformação, como nós temos que fazer agora na nossa caminhada. Não é isso? Lembrando sempre, livre-arbítrio, lei de causa e efeito, né? Então, para concluir, né, esse ponto, essa parte do Caracteres da Perfeição, Kardec cita lá no final, né? Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, no que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então é isso, é esse conjunto de coisas que compõem os caracteres da perfeição e que está nas nossas mãos para buscar e para melhorar, né? Então esse é o primeiro ponto, né? E eu queria saber agora comentários, quem quer comentar alguma coisa, tanto a Ju, Lene, Adriano, enfim. Posso falar rapidinho? Preciso respirar. Então, respira aí, bebe uma água. É uma frase só, você citou aí Haroldo 2 vezes, eu achei interessante, que eu lembrei de uma frase dele, que eu cheguei a rir quando eu escutei, né? Ele falou assim, os defeitos têm prazo de validade. Que ele é muito engraçado, ele fala assim, avise aí para os seus maridos, né? Os seus maridos avisem para as suas esposas que seus defeitos têm prazo de validade. Mas, assim, por quê? Porque a evolução nos leva, né, à perfeição. Nós somos realmente espíritos imperfeitos, já como você falou, de milênios, né, que a gente vem carregando esses vícios que a gente ainda tem, mas somos sujeitos à perfeição, né? Nós somos seres perfectíveis, né? E é claro que a gente já entende, né, que não é essa perfeição de Deus, é uma perfeição relativa, né? Eu até ouvi também outro dia uma palestra dizendo que, na verdade, quando ele se refere que sejamos perfeitos como o perfeito é o vosso Deus, é como a gente entende a perfeição de Deus, porque a gente não alcança Deus, né? A gente não consegue entender Deus na sua totalidade, nós ainda não temos condições de compreender. Então, o pouco que a gente compreende é o pouco que a gente vai se espelhar, que a gente vai tentar chegar um dia até essa perfeição, sendo essa perfeição a gente entendendo como relativa, né? Isso aí. E também, acho muito interessante essa questão de podermos estudar a doutrina espírita e tentando aplicá-la no nosso dia, né, ou seja, na nossa atualidade, porque esse é o objetivo, né, de podermos estar nos instruindo, né, com ensinamentos que, dentro desses objetivos, o maior é a reforma íntima. E aí a gente observa aqui, ou seja, nessa passagem de Mateus, né, Jesus ele faz justamente essa comparação, ou seja, ao expor o ensinamento, ele faz uma comparação que é justamente para servir de parâmetro para aquele que está ouvindo. Então, principalmente os judeus daquela época, eles tinham como ensinamento o que vinha do Antigo Testamento, que era amai o próximo como a si mesmo. E aí o amar o inimigo, eles não tinham essa noção, eles não tinham o que seria isso, como amar o inimigo. Isso é impossível. Então é óbvio, como você citou aí, esse aprendizado não pode se dar de uma hora para outra, né? Então ele cita, ao colocar o amar os vossos inimigos, dois exemplos, que eram os publicanos, que eram aqueles que ocupavam ali cargos associados à arrecadação de impostos, que era mal visto pelos judeus, e cita os pagãos, que eram justamente aqueles que não cumpriam as leis, né? Ou seja, não seguiam as leis, que era também uma outra diretriz para os judeus, era condição obrigatória para eles. E aí a gente vai relembrar também que Jesus ele faz a comparação quando fala ali da caridade, do amar aos inimigos, ele também, obviamente, Kardec ele cita
em situações anteriores. A parábola do bom samaritano, e a gente aqui também já estudou, já teve a oportunidade de associar quem seria esse samaritano. E a gente vai ver que a origem do samaritano e dos judeus são a mesma. É a origem hebraica, né? Ou seja, eles são todos hebreus. E aí surge um ódio pelo outro simplesmente pela questão do orgulho, né? Do egoísmo e tal. E aí isso é interessante nesse sentido de que, para se amar o indivíduo, é necessário se ter uma visão, ou seja, que sai da visão do encarnado em si. É necessário que você tenha uma visão, né, do alto, uma visão para se entender por que amar o inimigo. Então, isso realmente, para aquelas pessoas daquela época, era muito difícil, embora foi necessário colocar aquilo naquela época, né? E aí você cita realmente, ou seja, a perfeição relativa, ou seja, Jesus, ela justamente foi o maior exemplo disso. Ele é um exemplo a ser seguido. E quando você traz isso, né, para a gente no dia a dia, é justamente isso. Ou seja, antes de buscarmos a perfeição relativa, que é justamente tentar seguir, né, pelo menos o melhor caminho e conseguir, é necessário que a gente conheça a nós mesmos, né? Ou seja, principalmente os nossos defeitos. E aí você cita a passagem de Divaldo, né, com um amigo dele, ou seja, para a gente entender que não é pelo fato de ser um pedinte, né, um morador de rua, que ele não tem defeitos. Ele tem, sim, também defeitos como os nossos, né? Ou seja, de um momento que esteja ali nervoso, preocupado com alguma coisa, insatisfeito com alguma coisa. E eu te digo além disso, ou seja, esse ano eu aprendi que o morador de rua também tem alergia respiratória. Então, às vezes, a gente, tentando ajudar e tal, a gente só lembra de comprar o cobertor. E aí a gente chega e acha que vai estar fazendo alguma coisa de bom, mas aí a pessoa fala, cara, eu tenho muita alergia a isso daí. E aí a gente pensa, caramba, né? Ou seja, foi interessante você citar para a gente, porque às vezes a gente mesmo, cara, a gente esquece dessas coisas todas, sabe? Dessas particularidades. E é muito importante, cara, são pessoas como nós, que infelizmente estão em situações bem complicadas. Com certeza, com certeza. Isso que eu gostaria. É muito bom realmente trazer esses exemplos para o nosso dia a dia, contribui bastante. Quando o Sidney falou sobre das coisas mais triviais, né? Aquelas mais complexas para a gente no nosso dia a dia, nas nossas questões, né? Na nossa própria reforma íntima, eu pensei no exercício do homem de bem, né? Tudo isso vai nos ajudar a exercitar esse homem de bem que está em nós, que existe em nós, né? Mas que muitas vezes a gente não dá conta, a gente não percebe que a gente pode fazer esse exercício, desde as pequenas coisas, aquelas mais triviais, até aquelas situações que nos exigem mais, né? O Haroldo Dutra, eu não vou deixar de falar nele também, porque a gente sempre lembra dos exemplos que ele traz. Ele diz que nós não temos uma borracha mágica, né, para apagarmos aquilo em que ainda falhamos, aquilo que ainda erramos. Mas nós temos lápis e papel todos os dias, para que nós possamos reescrever aquilo que nós precisamos melhorar, aquilo que nós já conquistamos e já fazemos um pouco melhor, e aquilo que nós temos o conhecimento a partir da nossa conduta, né, de que nós precisamos melhorar. Então, é assim que a gente vai seguindo, a gente vai reescrevendo todo dia, tentando reescrever melhor, né? Esse é o exercício para a gente trabalhar esse homem de bem que está na gente, que vem, né, junto com as nossas ideias, com as nossas condutas diante daqueles que se aproximam de nós, né, daqueles que nos chegam, daqueles que convivem com a gente. Então, é muito importante a gente trabalhar esse homem de bem, porque ele está e precisa ser trabalhado em nós, né, para que nós possamos melhorar a cada dia. Aí a gente lembra da lei de cooperação, né, que Emmanuel fala para a gente, quando o Sidney falou de você dar o alimento, ajudar materialmente, como o Adriano falou agora, mas saber que ali existe um irmão, né? Ele tem as mesmas necessidades que você,
muitas vezes as mesmas dores que você, né? Não iguais, mas muito parecidas, muito próximas. O sofrimento que você sente, ele também sente. Né? E ali você coopera, você se doa, você empresta os seus ouvidos, muitas vezes, né? Você leva aquela palavra de esperança, né? Aquele consolo que ele precisava ouvir, talvez naquele momento, até mais do que o alimento, né? Que vai completar ali toda aquela ajuda que ele está recebendo no momento. Então, a gente tem que fazer sempre o nosso melhor, cooperar sempre, buscando o nosso melhor nesse longo processo aí que a gente precisa ir trabalhando, né, a cada dia. E, assim, eu sempre gosto, na medida do possível, de trazer coisas que sejam do nosso corriqueiro, né, no dia a dia, porque muitas vezes quando a gente estuda a doutrina, a gente ouve falar de Jesus, de Chico, de Divaldo, de Joana, de Emmanuel, de Kardec, de Dr. Bezerra e de tantos e tantos outros missionários, né, São Francisco, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, né, porque não é que porque nós estamos estudando a doutrina, que não existam outros espíritos muito mais evoluídos do que nós, que tenham seguido outras religiões, né, como Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá. Mas eu gosto de trazer, porque às vezes quando a gente estuda a doutrina, você olha essas grandes realizações, você pode olhar e achar que aquilo tudo está muito longe da gente, né? Mas, na verdade, todo esse processo está ao alcance das nossas mãos com o que a gente está fazendo todo dia. Todo dia mesmo, né? Então, e aí para Deus o que conta é a intenção que a gente coloca em tudo que a gente faz. É por isso que quando você vê assim um criminoso que comete um crime hediondo, uma coisa terrível dessas que a gente ouve falar todo dia, aquilo ali é realmente uma coisa horrível. Mas aquela pessoa, ela tem um nível tal de ignorância que muitas vezes aquele que está assistindo aquela coisa horrível pode ser até mais culpado com uma coisa que faz dentro da sua própria casa, por ter um entendimento maior, né? Então, aquela questão do relativismo, para Deus é justamente isso. Muito mais será cobrado aquele que muito houver, a quem muito houver sido dado, né? Então, aquele que tem mais conhecimento, as suas atitudes vão ter um determinado peso que pode ser muito maior do que alguém mais ignorante que faça uma coisa terrível aos olhos da sociedade. Então, é nisso que a gente precisa estar atento, tá? Vamos passar, então, para a segunda parte, então, do Homem de Bem, pode ser? Beleza. Vamos, então. O pessoal está quietinho, né? O pessoal está quietinho, fiquem à vontade, tá, pessoal? Para falar qualquer coisa, já estou ficando com medo hoje. Vamos lá, então. Então, vamos seguir para o homem de bem, né? O ser humano de bem. Eu particularmente, eu gosto muito dessa passagem, e o primeiro parágrafo dessa passagem, que não à toa, a gente só vai citar no final dessa parte agora do estudo, mas essa primeiro parágrafo, que quem leu, né, quem fez o dever de casa de dar uma lida no ponto, já sabe qual é esse primeiro parágrafo. Assim, eu gosto tanto dele que ele está impresso numa folha, colado na parede, na minha frente, lá no trabalho, que é para que eu leia sempre, né? Mas aí a gente vai chegar lá. Mas aí, para a gente falar sobre o ser humano de bem, sobre o homem de bem, primeiro a gente faz uma pergunta assim: você se considera uma pessoa de bem? E aí a gente dá até uma ênfase a mais na pergunta: você realmente se considera uma pessoa de bem? Quais são os seus parâmetros pessoais para pensar assim, né? O que define para o ser de bem? Olha só, porque é interessante, porque ouvindo essa pergunta, tive a oportunidade de fazer esse estudo para uma outra casa um tempo atrás, e eu fiz essa pergunta logo no início. E aí eu me recordo que uma pessoa no chat, nos comentários do YouTube, colocou assim: eu me considero sim. E aí eu vi o comentário, não falei nada, e deixei o estudo transcorrer.
E quando chegou no final, a pessoa colocou assim, não, ainda falta. E assim, por quê? Né? Por quê? Porque quando a gente pensa sobre o nosso olhar, pegando até aquele gancho que a gente fez agora, com relação a você olhar uma pessoa que comete atitudes muito ruins contra outras e que você hoje não faz, hoje você não faz mais isso. Isso é um passo importante, mas aquilo que a gente acha que a gente já atingiu um nível nessa questão do ser de bem, muitas vezes pode estar envolto numa camada enorme de orgulho da nossa parte. Então vale a pena a gente refletir, e nós falamos sobre os caracteres da perfeição, e agora nós vamos falar sobre a questão dos caracteres do que compõe um ser humano de bem, né? Um homem de bem. E aí, deixando aquele último parágrafo que eu citei para o final, a gente vai dar uma passada nas frases que compõem esse tópico e fazendo os comentários que são pertinentes a cada ponto dessas frases, tá? Então, assim, nós vamos citando Kardec e vamos comentando. Kardec diz assim, que o homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E aí aqui a gente dá uma pausa para comentar sobre uma das primeiras características que os seres humanos precisam ter, a fé. Né? A gente sabe que tem no Evangelho o tópico que fala sobre a fé, que é a mãe da esperança e da caridade. Né? Então a fé, o que é a fé? É o sentimento que faz com que a gente visualize e projete no futuro uma condição melhor do que a que eu tenho hoje. Né? A fé e a esperança estão interligadas nesse conceito. Então, a fé e a esperança são sentimentos que fazem com que eu vislumbre, visualize lá na frente um momento melhor do que eu estou vivendo agora. E é muito importante que a gente desenvolva a fé em Deus, na bondade, na justiça, na sabedoria dele. Porque nós ainda estamos numa etapa em que ainda somos seres muito imperfeitos, ainda erramos, né? Ainda temos muitas etapas a cumprir no nosso caminho evolutivo, temos muitas etapas. E aí, nessas etapas a cumprir, muitas vezes nós vacilar, vamos cair, né? Vamos sentir uma série de situações e de sensações que muitas vezes tendem a nos puxar para baixo, né? O desânimo, o desalento, a falta de vontade, a desesperança perante as situações que acontecem na vida. Mas a gente precisa cultivar e desenvolver essa fé, porque é ela que vai nos ajudar a nos manter firmes, mesmo nos momentos de maior dificuldade, vislumbrando que essa dificuldade, por mais difícil que seja a dor, ela é temporária, ela é passageira. Né? Quando nós colocamos os nossos filhos de castigo por alguma travessura que eles fazem, eles não vão ficar naquele castigo para sempre. Né? Eles vão sair. Aquela punição, ela é proporcional ao erro cometido, da mesma forma Deus para conosco. Então, se hoje nós passamos por uma dificuldade, é para resgatar uma falta, para ter um aprendizado sobre uma falta que nós cometemos, seja nessa própria vida, seja no passado. E aí, nós precisamos desenvolver essa fé, porque senão nós não vamos conseguir atravessar esses momentos. E se nós não conseguirmos atravessar, a lição não será aprendida. E essa lição precisa ser aprendida para que a gente suba um degrau a mais. Então a fé é necessária. Né? E aí Kardec nos diz no Evangelho, podemos entender a fé como a confiança ou a crença que se sente na realização de uma coisa, a certeza de atingir um determinado fim. Ela dá uma espécie de lucidez
que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de chegar lá, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. Num como no outro caso, ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. E não tem como a gente falar sobre a fé sem citar a passagem de Jesus, que diz: em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. E aí, assim, essa parábola, como todas as passagens de Jesus, necessita ser estudada e interpretada. Logicamente que Jesus não estava falando de uma montanha propriamente dita, né? Porque existem as leis materiais, que também são leis de Deus, que nós não podemos derrogá-las só pela nossa vontade. Eu não posso pegar um objeto, uma cadeira, ou seja lá o que for, jogar para cima e desejar que ele não caia, porque existe uma lei, que é a lei da gravidade, onde seus princípios dizem que aquele objeto vai retornar ao ponto de origem. Não é isso? Então, eu não posso dizer a uma montanha para ela se mover de um lugar para outro. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que a montanha são as nossas dificuldades, as nossas resistências, nossos vícios, nossas paixões, nossos preconceitos, nosso orgulho, nosso egoísmo, etc, 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 que impedem que a gente caminhe para frente, né? Para o nosso próprio progresso e para auxiliar a humanidade de uma maneira geral, porque todos nós temos a nossa cota de participação, né? Então, sem ter a fé num futuro melhor, é muito mais difícil de nós atravessarmos esses momentos e vencermos e ir tirando essas montanhas do caminho. Sem a fé é muito mais difícil, né? Então, nós precisamos desenvolver essa fé, depositar a fé em Deus, ter fé em um futuro melhor. Seguindo, então, nas palavras de Kardec, né? Em mais uma colocação nesse tópico do homem de bem. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e as aceita sem murmurar. Aqui também é um tópico muito interessante que, olha, renderia e pelo menos uma palestra de 1 hora para falar sobre esse assunto, que são as causas das nossas dores e das nossas aflições. Meus amigos, se nós entendemos que Deus, nosso Pai, é bom e é justo, ele não faria nenhum dos seus filhos sofrer sem que nós tenhamos a necessidade de sofrer. Então, se nós sofremos, é por uma necessidade. E essa necessidade gerada por uma falha nossa do passado, né? E essa falha, ela pode estar contida na nossa própria vida, nessa própria encarnação, em encarnações passadas. Se hoje, por exemplo, eu passo por dificuldades financeiras, é porque eu posso ter sido imprevidente na minha própria vida há poucos anos atrás, quando eu tinha boas condições. Se hoje eu vivo, por exemplo, um casamento infeliz, é porque talvez esse casamento, ao invés de ter sido iniciado com base no amor, no carinho, no afeto, talvez tenha sido iniciado com base em interesses materiais, em questões físicas, da beleza, né? E aí isso faz com que essa união se transforme numa união infeliz. Então, escolhas da própria vida, não é isso? Agora, às vezes, numa determinada vida, a pessoa nasceu com uma doença, nasceu com uma deformidade, ela não tem como ter dado causa àquilo nessa vida, mas como Deus é justo, se a pessoa passa por aquilo, é porque aquele motivo vem de encarnações passadas. E a pessoa precisa passar por aquela prova para suportar. E aí a fé se faz necessária também, né? E aí quando Kardec diz que entende que as vicissitudes da vida, né, são provas e expiações, e as aceita sem murmurar, esse entende, esse saber e o aceitar sem murmurar envolvem a fé, como nós estávamos falando, né? E aí Kardec segue: possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos aos outros,
nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. Aí aqui a gente não precisa... a explicação seria repetir algo que nós já falamos quase agora, que são os reais conceitos da caridade, né? Que envolve todas essas situações que nós falamos, que é retribuir o mal com o bem, que é nós nos esforçarmos por praticar a caridade conforme Jesus nos ensinou, né? Então é isso que quer dizer essa etapa. E aí Kardec segue. O homem de bem, ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. E aí aqui a gente tem uma palavrinha que está tão em falta nos dias de hoje, que é respeito. Respeito. As pessoas não respeitam raças, não respeitam crenças, não respeitam opções sexuais, não respeitam divergência de opinião, né? Hoje em dia, se nós pararmos para ver, nós citamos as redes sociais, hoje em dia a gente vive um mundo, se vocês refletirem, talvez cheguem nessa mesma conclusão, a gente vive num mundo hoje onde ou você concorda comigo ou você está errado. Pensem nisso, porque não existe mais eu exponho a minha opinião, você expõe a sua, eu escuto, e se eu considero que a sua opinião faz sentido, eu posso mudar a minha forma de pensar. Qual é o problema disso? E se eu não concordo, ainda assim eu não concordar com a sua forma de pensar, ok, você está com a sua forma, eu estou com a minha, e nós não precisamos nos criar desafeições por conta de divergência de opinião, né? Chico tem uma frase muito interessante que ele diz assim: se concordamos no essencial, por que haveríamos de nos conflitar pelos detalhes? Olha que frase interessante. Assim, se nós somos pessoas boas, procuramos fazer o bem a todos, por que nós vamos ficar nos conflitando por situações que envolvem falta de respeito? E aí, nesse caso, entra em ação, como em tudo, na verdade, mas o orar e vigiar nas nossas ações o tempo todo, né? Kardec segue, então, em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua ante a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Esses assuntos eles vão se interconectando, né? Então é por isso que muitos dos comentários referentes a essas partes do homem de bem se relacionam com o que a gente falou nos caracteres da perfeição. Mas olha, gente, se a gente lê de novo esse parágrafo que eu acabei de ler, parece que Kardec, há 160 anos atrás, estava descrevendo o que são as redes sociais hoje, né? Olha só, tendo como certo que aquele que prejudica a outra com palavras malévolas, que fere com orgulho e desprezo a suscetibilidade de alguém, as pessoas estão fazendo isso o tempo todo, né? Então, assim, orai e vigiai, conter os nossos impulsos, substituir os impulsos negativos por algo positivo e trabalhar isso dentro de nós, né? E aí, linkando diretamente com a continuidade de Kardec, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Então, o homem de bem é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado, né? Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Então, veja, são muitas situações que vão nos levando a refletir sobre as nossas próprias ações, né? E buscar
o conhecimento de nós mesmos, buscar o autoconhecimento. Lá no Livro dos Espíritos também, em algum momento, na questão 919, Kardec pergunta qual é o caminho para nós fazermos isso, para buscar esse melhoramento. E aí os espíritos respondem, conhece-te a ti mesmo, e depois se cita uma passagem de Santo Agostinho, que Santo Agostinho dizia assim: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista tudo o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Olha, assim, muitas vezes a gente não consegue nem fazer a nossa prece de noite, a gente senta para fazer a prece, às vezes já cai de sono, dormindo, né? Sabe, você abaixa a cabeça, Senhor Jesus, e acorda no dia seguinte. Assim, olha a lição, o exemplo que Santo Agostinho dava. Na hora de se recolher, ele pensava tudo o que tinha acontecido no dia dele. E se ele achava que ele havia errado em algum aspecto, ele procurava refletir sobre o que ele poderia fazer para não voltar a errar. Porque aquele tipo de situação que levou ao erro vai se repetir. E aí, naquele momento que se repetir, se ele aprendeu a lição, ele pode agir de forma diferente. E o nosso aprendizado é dessa forma que ele funciona, né? Kardec segue fazendo mais ponderações e pontuações a respeito do homem de bem. A gente não vou ler todas elas, porque senão a gente vai acabar estourando o nosso tempo, mas eu queria, então, citar o parágrafo inicial, agora no fim, que é uma das mais belas passagens que eu já li, que diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo o que desejara que lhe fizessem. Então, se a gente voltar àquela pergunta do início, será que nós realmente, você se considera um ser humano de bem? Será que você consegue ir dando check em todos esses pontos que nós falamos, como ok, sou assim, estou certinho? Será? Acho que não, acho que ainda temos muito que melhorar, né? Muito, muito, muito que melhorar. E estamos no caminho e vamos nos aperfeiçoar cada vez mais, né? E aí a gente vai fecha esse segundo ponto sobre o homem de bem. E no final ainda, ele diz que não ficam ainda enumeradas todas as qualidades que compõem o homem de bem, né? A gente, depois de ver isso tudo, a gente ainda para e diz, nossa, realmente eu ainda não sou homem de bem. Não, e olha que assim, como eu disse, ainda tinha mais umas 5 ou 6 frases que a gente poderia ter citado, que estão aí nessa parte final, que vale ler quem não tiver lido antes. E é o que ele fala, não cabe tudo, né? Ainda assim não cabe tudo, quer dizer, a gente tem muito ainda que caminhar, né? Mas é aquela coisa, a gente precisa dar o primeiro passo, né? Não pode só ficar pensando no todo, né? Para correr uma maratona eu tenho que dar um primeiro passo, senão não vou chegar nunca no final. Mas, assim, a gente fica meio assim, né? Quando vê isso tudo, acho que dá uma assustada, né? Mas, de qualquer forma, ele diz, né, que aquele que se esforça para possuir essas que foram citadas aqui, a gente pelo menos já se acha nesse caminho, né? No caminho de também conquistar as outras que não foram citadas, né? A gente tem que estar realmente buscando fazer isso, né? E a doutrina espírita, ela tem assim pelo menos a minha visão, né? Um sentido de mãe, né? Ou seja, ela nos acolhe, né? E nos fala, né? Ou seja, que a mãe, ela tem isso, né? Quando ela olha para o filho é o mais bonito do mundo, né? É fofinho, entendeu? E a doutrina espírita, ela nos acolhe nesse sentido, trazendo para a gente, né, o objetivo de calma, apenas tente estar no caminho correto, né? Dentro, na sua condição evolutiva,
né? Olha ao seu redor, entenda que você precisa, nesse momento, se esforçar. Você não vai adquirir a sua perfeição. E aí, quando você, Sidney, fala lá no início do estudo a respeito da situação do mundo, né, que citou, inclusive essa questão mais atual do Afeganistão, por exemplo, e às vezes a gente esquece, realmente, a gente critica, mas esquece. E se a gente quer um mundo melhor, então a gente precisaria, pelo menos, contribuir, né, para esse mundo melhor. A gente não vai resolver os problemas do mundo, mas a gente pode contribuir. E a mensagem evangélica, ela é individual. Então, ou seja, Jesus fala para cada ser, porque cada ser, ao ler, ao estudar, vai identificar, né, dentro da leitura, né, a sua, a sua necessidade. Ou seja, a mensagem ela vai trazer, né, ela vai tocar a cada um na necessidade que ele precisa aprender. Então, ou seja, a mensagem toda nesse Homem de Bem, eu sei que você vai falar a respeito dos espíritas mais adiante, mas quando você citou essa questão, por exemplo, lá do respeito, né, o que me chamou mais atenção, a questão do respeito, Kardec ele coloca o ensinamento e ele não cita religião alguma. E não precisava realmente citar religiões. Porque a linguagem universal do Evangelho é o amor, é o respeito. Então, não é necessário falar de doutrinas, né? E sim falar de conduta. E a conduta, você citou Santo Agostinho, você citou, não sei se você citou, mas aqui a gente pode lembrar de Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, né? A nossa irmã Dulce, que quando ele fala que o primeiro impulso é pensar nos outros antes de pensar em si. Então, obviamente, a gente vai justamente pensar nessas pessoas, né? Quando ele vai lembrar de Irmã Dulce, Madre Teresa, essas pessoas deixavam de pensar em si, e a gente vai ver a história deles, né, para pensar nos outros. As pessoas têm doenças, problemas de coluna, né? Ou seja, Mahatma Gandhi, por exemplo, que, ou seja, pagou com a vida, ou seja, a liberdade de todo um povo. Então, a linguagem universal é o amor. E aí ele fala a questão do respeito, que realmente nos falta, e às vezes até mesmo a gente mesmo acaba escorrega muitas vezes isso, mas o interessante é isso. Cabe a nós, né, um ato de, assim, de passo a passo, de lembrarmos que a gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode contribuir. Eu vejo que essa é a mensagem do Evangelho. Mas faça a sua parte, filhão, né? Faça a sua parte, filhinho, no sentido de que o que você de bom, né? Ou seja, se você conseguir dar vida melhor do que você entrou, isso já é meio caminho andado. Então, acho que o Evangelho, o Espiritismo nos ajuda muito a entender isso, né? Ele não ele não tem o objetivo de. Isso está escrito na doutrina, né? Ele não é proselitista, ele não tem o objetivo de converter ninguém. Apenas a mensagem é justamente essa, a mensagem do amor, para que a pessoa possa entendê-la como filosofia de vida, por exemplo, e se encaixar na vida da melhor maneira que ela achar, ou seja, em termos de contribuição para a humanidade. É isso que eu vejo. A gente, pegando as palavras de Santo Agostinho, né, a gente entende que a construção do amor é diária, né? Quando ele convida a gente a fazer essa reflexão, né, ao final de cada dia, aí olha o instrumento que o Haroldo Dutra fala para a gente, o lápis e o papel, né? Então, a partir dali, eu vou compreender ou tentar compreender no que eu preciso melhorar, no que eu preciso construir através do amor, né? Exercitar esse amor que eu trago para que ele possa me ajudar na prática do respeito, né? Da essência da caridade, que vai falar da benevolência, da indulgência e do perdão, né? Em tudo que eu vou poder me doar para o próximo, deixando o egoísmo, o interesse pessoal de lado. Quer dizer, tudo isso é um trabalho, a gente vai construindo diariamente, né? E ele dá
dica tão importante para nos ajudar nessa tarefa que é difícil para todos nós, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas é difícil para todos nós, porque nós estamos em construção, né? Nós precisamos trabalhar para melhorar a cada dia a partir da nossa compreensão do amor mesmo, né? Dessa construção do amor. Tem uma mensagem aí da Joelma, você vai ler, Adriano? Aqui, Sidney, a Joelma Freitas, ela colocou para a gente, costumo dizer que quando fazemos essa autoanálise e temos a consciência divina, automaticamente vemos o nosso desvio, sem precisar aguardar a noite para avaliar nossas falhas, nos melhorando. É isso aí, assim, é a meta, né? É a meta que a gente não precise ter um momento para fazer isso, como o exemplo que Santo Agostinho deu, e que a gente faça isso o tempo todo, né? Consiga fazer esse exercício. É a meta e a gente vai chegar lá, com certeza. A Joelma colocou super bem mesmo. E aí, como é que o Espiritismo ajuda a gente nisso, né? Olha eu aproveitando o gancho para já entrar na próxima parte. Então, aí a gente entra no terceiro tópico, né? Que são os bons espíritas, que é o item 4. E foi interessante, porque assim, eu fiquei ouvindo os comentários de vocês três agora, e a Lene colocou, foi realmente uma das frases finais ali dessa parte do Homem de Bem, que não estão, né, não ficam assim enumeradas todas as qualidades possíveis. Teriam muitas outras mais para a gente exercitar. E assim, e o Adriano colocou a questão do respeito, né, que você falou, e a Ju colocou também uma questão de Haroldo, quando ele fala a questão do lápis, do papel, né? A gente tem que se lembrar também que a gente está só falando aqui que nós erramos, temos que nos melhorar e tal, mas nós precisamos também aprender a nos perdoar, né? Que nós somos falhos, se nós erramos, temos que ter fé, mas a gente tem que entender que, assim, se nós erramos, ainda estamos no processo, mas nós, ao mesmo tempo que nós temos que desenvolver isso tudo rumo a sermos melhores, faz parte desse processo aprendermos a nos melhorar. Então, eu queria fazer esse comentário em cima do exemplo que a Ju deu, porque realmente é o papel em branco e a folha, né? A cada momento a gente pode começar, como o Chico diz, né? A gente não pode voltar atrás e escrever um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e escrever um novo final, né? E aí o Adriano fez uma fala que aí puxa direto para cá, para esse último tópico, que é a questão de que as religiões não precisariam existir, né? Que a chave é o amor. E realmente, assim, quando nós estudamos a doutrina, nós precisamos ter em mente que para Deus o que importa não é nós sermos espíritas, né? Para Deus o que importa é nós sermos bons. É isso que para ele importa. Nós citamos alguns nomes e alguns exemplos, a gente fala até em tom de brincadeira, mas assim, algum de nós aqui tem a menor pretensão de se achar um espírito mais evoluído do que Irmã Dulce ou de que Madre Teresa de Calcutá, e essas duas eram freiras católicas, né? Algum de nós aqui passa pela cabeça sequer se achar, ter a pretensão de se achar próximo a ela só porque somos espíritas? Não, né? Então, assim, acima das religiões está a nossa capacidade de procurarmos ser pessoas melhores. E aí, assim, até aí não tem jeito, a gente faz um planejamento, mas aí ao longo da fala as coisas vão mudando, não tem jeito. A frase que Kardec usa para encerrar esse ponto, ele fala: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem domar as suas más inclinações. Nós transformarmos moralmente, domar as nossas más inclinações, é tarefa de todos, independente da religião. As religiões devem levar as pessoas por esse caminho, né? Fazer o equilíbrio
para nos afastar um pouco do materialismo em excesso, nos apresentar e nos guiar para Deus, né? Nos conduzir para o bem. E a doutrina, claro, a doutrina espírita, que é o que nós estudamos e seguimos, a doutrina espírita ela veio como sendo o consolador prometido por Jesus, jogar uma luz sobre aqueles ensinamentos que Jesus trouxe há 2000 anos atrás, na forma de parábolas que possibilitassem ser entendidas pelo povo daquela época, e aí agora, 2000 anos depois, né, nós temos a doutrina espírita vindo elucidar, jogar uma luz de orientações e nos mostrar um caminho baseado no entendimento lógico sobre tudo que existe, né? Nós não temos que crer, e aí está uma das grandes diferenças, nós não temos que crer no sim porque sim, né? Ou não porque não. Os espíritos vêm através, principalmente, claro, do trabalho que Kardec fez e de tantos outros missionários, nos mostrar que é sim por causa disso, disso, disso e disso, ou é não por causa disso, disso e disso. Isso a doutrina vem nos explicar, né? E aí, no primeiro parágrafo dessa parte dos bons espíritas, Kardec fala: bem compreendido, mas, sobretudo, bem sentido, o espiritismo leva aos resultados acima expostos. Quais resultados acima expostos? Os caracteres da perfeição e tudo o que nós falamos no Homem de Bem, que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é que o outro. O espiritismo não institui nenhuma nova moral, apenas facilita aos homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então vejam, olha essa fala: o espiritismo não institui nenhuma nova moral. Tudo o que a doutrina vem nos elucidar já existe de todo sempre, porque compõe a criação de Deus, tanto no aspecto material quanto no aspecto moral, tudo já existia. Então o espiritismo, por isso ele é chamado de doutrina, ele vem nos explicar, nos elucidar, iluminar, jogando essa luz sobre ideias um tanto quanto obscurecidas aí desde os princípios da humanidade. E aí por isso que ele fala: bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo nos leva a resultados acima expostos. Ou seja, a questão dos caracteres da perfeição e de todas as características dos homens de bem, isso são realidades para todos. Não é porque está no Evangelho segundo o Espiritismo que são características exclusivas da doutrina. Não, isso é para todos os seres humanos, né? Só que a doutrina nos apresenta isso, nos mostra um roteiro, um caminho a seguir, nos mostra uma fórmula que não é uma fórmula mágica, mas é uma fórmula para nós seguirmos, para atingirmos esses objetivos, né? E aí Kardec segue dizendo: para compreender, então, a doutrina, é preciso que a gente tenha uma inteligência fora do comum, é necessário. E essa passagem é muito interessante para a gente refletir, porque ele diz que, ao mesmo tempo que tem pessoas com uma capacidade intelectual altíssima e que não conseguem compreender os preceitos básicos da doutrina, ao mesmo tempo existem aquelas pessoas extremamente humildes e ignorantes, não no sentido pejorativo da palavra, mas ignorantes no sentido da falta do conhecimento intelectual, e que possuem um conhecimento moral, uma evolução moral admirável, né? Como ele mesmo diz. Então, quando a gente observa isso, a gente vê que os ensinamentos da doutrina, é por isso que ele fala, são para serem compreendidos e sentidos, porque não adianta nada nós virarmos doutores em espiritismo, lermos as 5 obras da codificação, lermos todos os livros de Divaldo, lermos todos os livros de Chico, chegar no centro espírita, trabalhar, fazer um monte de coisa e tal, se na hora que eu saio da casa espírita, ou na hora que eu estou na rua, no dia a dia, se eu sou impaciente, se eu brigo com todo mundo,
né? Se eu não sou caridoso ante as dificuldades que se apresentam, se eu não dou uma educação correta para o meu filho em casa, né? Naquela responsabilidade que me foi confiada. Então, é isso. O conhecimento intelectual, ele é importante? Claro que é, né? Claro que é importante, mas ele precisa estar acompanhado do conhecimento e da evolução moral, porque muitas coisas ruins aconteceram na humanidade porque o ser humano desenvolveu o intelecto, caminhou muito rápido, desconectado do moral. Então, muitas coisas ruins aconteceram. E isso se estende a todos nós nas nossas práticas do dia a dia. E aí, assim, a gente está batendo de novo nas mesmas teclas, mas não adianta. O caminho é esse, né? O caminho é esse, é nós buscarmos nos melhorar. E aí, quando nós pensamos na nossa missão como espíritas que somos, que buscamos ter esse entendimento, é justamente aceitar essa responsabilidade que vem dos conhecimentos que o Espiritismo nos proporciona. E olha só, gente, a palavra é responsabilidade, tá? E é responsabilidade porque o Espiritismo descortina esses entendimentos e nos joga essa responsabilidade naquela frase que diz ide e pregai, de levarmos isso à frente, mas não apenas da palavra falada. A palavra falada, ela é muito importante, com certeza, porque através da palavra nós podemos ajudar a que as pessoas tenham compreensão sobre pontos que muitas vezes estão perturbando a sua mente, e são aquelas pessoas que muitas vezes são colocadas no nosso caminho por acaso, e através dos conhecimentos que nós temos, nós podemos ajudar, né? Mas principalmente, além do que nós falamos, seja individualmente, num grupo de estudo, numa palestra para 10 pessoas ou milhares de pessoas, além disso, principalmente está as nossas ações pautadas sobre o que nós estudamos da doutrina espírita, né? As nossas ações, agir conforme estudamos as nossas ações, né? E em todos os momentos, quando estamos bem, quando estamos mal por algum motivo, né? Com tudo aquilo que nós falamos agora há pouco sobre os caracteres da perfeição e do que compreende os homens de bem. Então, isso é o que compreende, né, a nossa missão enquanto espíritas. Eu trouxe alguns elementos de algo que vocês vão falar alguns capítulos mais à frente, lá no capítulo dos Trabalhadores da Última Hora, mas é interessante só jogar esses elementos, um pouquinho só de spoiler, mas depois vocês vão tratar isso com bastante propriedade. Mas nesse capítulo fala algo muito interessante, que é o irmão que passa a mensagem, ele diz assim, vós sois os escolhidos de Deus. E aí nessa frase vem a explicação depois de que quando ele diz vós sois os escolhidos de Deus, ele não quer dizer que o espírita ele tem algum tipo de distinção ou de privilégio perante Deus com relação aos outros. Pelo contrário, né? Quando ele diz que vós sois os escolhidos de Deus, o que Deus espera de nós é que nós aceitemos essa responsabilidade de viver de acordo com as leis divinas que a doutrina espírita vem nos trazer, buscando trabalhar na divulgação delas para os outros através dos nossos exemplos de conduta, né? E aí, gente, para a gente concluir, né, essa parte, tem uma pergunta que é feita para o irmão, que diz assim, se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? A resposta, reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-lo-eis, finalmente, pelo triunfo de seus princípios,
porque Deus quer o triunfo da sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela um degrau para contentar sua vaidade e ambição. Então, essa resposta ela é mais uma resposta com uma profundidade imensa de informações e de conceitos para nós absorvermos, né? Para nós que temos a doutrina espírita como base e guia nas nossas vidas. E aí, por fim, né? Acho que para arrematar e concluir isso tudo, a gente repete a frase de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Tá? Então, esse é o ponto, né, principal que essa mensagem nos traz. E assim que a gente tem que pensar é o que a gente está fazendo com todo esse conhecimento que a gente já tem, né? Nós, quanto espíritas, nós já sabemos que nós precisamos fazer algo. Tem uma mensagem lá no livro, deixa eu olhar que eu esqueci, no Fonte Viva, que ela é muito interessante, que ela vem falando bem isso, né? Além dos outros, o nome dela. E ela vai terminar assim, mas deixa eu ver só para quantos se felicitam em suas bênçãos extraordinárias, que a gente acha que a gente faz muita coisa, né? Surge o desafio do mestre. Essa é a última frase, mas a mensagem é toda muito interessante, indagando sobre o que de extraordinário estamos fazendo. Ela começa assim: não fazem os publicanos também o mesmo? E aí vem citando todas aquelas coisas que nós fazemos, mas que nós fazemos assim, que seria mais que uma obrigação nossa estar fazendo. A gente acha que está fazendo muito, né? Mas, na verdade, é aquilo que a gente precisa estar fazendo para poder conviver bem. Mas o que a gente faz além? O que a gente faz de especial? O que a gente faz de diferente, né? É mesmo aquela coisa que nós vamos amar somente aquelas pessoas que nos querem bem, né? Já fazem isso também os publicanos. Vamos fazer, então, diferente, vamos fazer mais, vamos fazer além. Nós já aprendemos muita coisa e agora a gente precisa, então, começar, para quem ainda não começou, a praticar. Tudo aquilo que a gente vem aprendendo, a gente precisa colocar em prática, né? Então, que a gente consiga, que a gente, pelo menos, tenha essa vontade, porque se não tiver vontade, também não vai, né? Precisamos da vontade. Que a gente consiga, então, que a gente tenha essa vontade de começar a fazer isso, a colocar em prática esse nosso ensinamento. Até que todo ensinamento que a gente já tem, né? Toda essa compreensão. O Sidney já falou aí para a gente, né? Muito será cobrado a quem muito foi dado. Então, estejamos atentos. Quando você cita, né, essa parte que realmente é muito conhecida, né, nos estudos espíritas, quando ele fala que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que entrega para domar as suas inclinações mais, é claro, Kardec ele precisava inserir, né, o item relacionado ao espírito, porque obviamente a obra é voltada para eles, para nós, né? Mas, obviamente, que sem perda nenhuma aqui, né, a gente vai poder transformar isso, reconhece o verdadeiro cristão, porque como você mesmo citou, o Espiritismo ele não criou nada. O Espiritismo ele não inventa nada, ele apenas ele consegue, através, né, da orientação dos bons espíritos, né, dar um entendimento mais nítido, né, para a nossa condição evolutiva, ou seja, a gente consegue associar as mensagens, né, por isso codificadas, né, ou seja, ela traz assim uma mensagem de fácil entendimento para a gente. E aí resgatando o verdadeiro sentido do cristianismo. Então a gente não, obviamente, hoje, olhando para trás, né, a história da humanidade, podemos esquecer os vários desvios que o cristianismo teve.
obviamente sem querer criticar nenhum tipo de diretriz doutrinária, obviamente, mas no quesito informação, né, histórica, até mesmo reconhecido pelo Vaticano, Papa João Paulo II reconheceu e pediu perdão, né, pelas, pelos atos errados da Santa Inquisição. Então, ou seja, e isso é muito interessante para a doutrina católica, né? Porque, ou seja, aconteceu alguma coisa de errado, aquilo não pode voltar, né, a existir. Isso é interessante, não foi à toa que surgiram tanto a reforma protestante e logo depois vem justamente o espiritismo, né, como fatores para poder orientar a humanidade. Então a gente não pode esquecer que nós somos orientados, que grande parte da humanidade ela é orientada pelo cristianismo. Então o Evangelho de Jesus ele é o responsável justamente por conduzir grande parte da humanidade. E o Espiritismo ele tem essa contribuição, porque ele tenta seguir, ou seja, arrisca justamente o verdadeiro sentido do cristianismo. Então, isso aqui, assim, dentro do último item, os bons espíritas, né, esse é o caminho que a gente tem que seguir. Ou seja, a gente precisa estarmos preocupados com a nossa reforma íntima. Né? Esse é o papel que o Evangelho de Jesus tem que contribuir para nós. Né? Ou seja, a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Então é isso mesmo. Quando a gente coloca aqui no compreender e bem sentir, acho que a gente pode colocar nos amar e servir. Né? Quando a gente se doa, abraçando a nossa responsabilidade de uma maneira integral, assim, do nosso ponto de vista, do que nós podemos doar naquele momento, né? Então, a partir daquela etapa que a gente já compreende, que a gente sente, a gente começa a querer colocar em prática tudo aquilo que a doutrina vem nos esclarecer, né? Sabendo da nossa responsabilidade, do que nós precisamos fazer, para que nós sejamos mesmo um ponto de equilíbrio, né? Para que a gente possa buscar essa transformação e dar o exemplo, né? Sobretudo dar o exemplo. Não é sermos perfeitos, porque estamos ainda buscando a nossa perfeição moral, mas é sermos o exemplo, desde as coisas mais simples até aquelas situações que são mais difíceis e que envolvem uma doação ainda maior, né? É o que a gente falou aqui, desde os caracteres do homem de bem, passando pelo homem de bem e trabalhando dentro da doutrina para sermos bons espíritas, né? Dentro do que a doutrina vem nos esclarecer e nos convidar a essa responsabilidade que nós queremos abraçar, né? Então, que a gente possa fazer sempre o que nós podemos de melhor hoje, para que assim possamos ir nessa transformação, nesse processo de evolução natural, né? Que nos convida todos os dias aí ao trabalho do amar e do servir, sempre, né? Bem, agradecer ao Sidney, né, a participação dele. Foi ótimo, Sidney. Ô, gente, eu que agradeço pelo convite, obrigado mesmo aí, espero ter atingido as expectativas. E, assim, esse tema é um tema muito rico, como todos são, né? Então, uma coisa a gente sempre fala para o pessoal lá no Livro dos Espíritos, quem não leu o ponto, volta, para quem leu, dá uma lida de novo, quem não leu, leia, porque assim, 1h30 é muito pouco tempo para a gente tratar qualquer um desses assuntos que a gente trata. A gente poderia ficar aqui mais umas 2 ou 3 horas e não ia falar tudo. Então, assim, dei uma lida de novo. Se vocês tiverem dúvidas, qualquer uma, manda no grupo, sabe? Troca ideia. Obrigado aí mais uma vez. É isso, amigo. Obrigado, a gente agradece e esperamos contar aí com a sua contribuição mais vezes, né? Com certeza. Então, vamos fazer a nossa aguarda aí a participação dele, se não vir agora, né, lá no nosso
WhatsApp, né? E aí a gente vai passar a palavra para a nossa amiga Ju, que vai fazer a nossa prece final. Ju. Então, que nós possamos nos conectar com o alto, em sintonia com os amigos da espiritualidade, que nos ampararam durante todo esse estudo da noite. Que possamos agradecer sempre por essa oportunidade que alcançamos. Sabemos da nossa responsabilidade, sabemos que estamos prontos para servir nessa grande seara que o Mestre Jesus nos convida, e que o conhecimento é um passo muito importante, mas que colocarmos esses conhecimentos em prática nos auxiliarão ainda mais nas nossas conquistas, nas nossas transformações diárias, para que possamos seguir confiantes na nossa jornada evolutiva. Então, agradecendo a todos os amigos que estão conosco, encarnados e desencarnados, a todos aqueles que se colocam para o trabalho, a todos aqueles que buscam doar o seu melhor a cada dia. Nós pedimos força, pedimos que continuemos perseverando, que todos possam seguir juntos, fazendo o seu melhor e buscando sempre amparar a todos aqueles que chegam, para que possamos ir caminhando para esta grande família universal que seremos em um futuro breve. Então, nós agradecemos ao Sidney pela colaboração no estudo da noite de hoje, agradecemos ao Adriano, a Lene e a todos vocês que estiveram conosco. Que nosso Pai de amor e bondade, o nosso Mestre e amigo Jesus, possam nos amparar. E nós pedimos licença para nos despedirmos envolvidos na doce e serena paz de todos esses amigos que nos conduzem na nossa jornada de cada dia. Envolve a todos nós e dá-nos licença para que possamos terminar o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, até a próxima segunda. Muito obrigado pela participação. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Até a próxima, né? É.